9 ao 12 nós lemos. Bom dia, Esther. A paz. Amém? Então, o que é que nós vamos refletir hoje e meditar nesse nosso devocional? Jesus, um dia, ele nos chamou, assim como Jesus lá chamou, né, ali seus discípulos, chamou Mateus para poder caminhar com ele, aqui que nós acabamos de ler. Ele era um cobrador de imposto. E ali naquela época, um cobrador de imposto, ele era uma pessoa má vista pelas pessoas, né? Porque eles cobravam impostos, eles estavam acerca ali de todo o reinado, acerca de todo o governo que estava sobre eles. Então, as pessoas olhavam eles com olhos ruins, porque eles eram cobrador de impostos. E chega um dia, Jesus passa por Mateus. E Jesus fala, ei, vem cá, você vai ser meu discípulo. Então, você imagina, se os cobradores de impostos, eles eram vistos com os olhos ruins pelas pessoas, e Jesus passa por Mateus e Jesus chama Mateus, né? Ou seja, acaba sendo contraditório com o que era aquela época. Jesus teria outras possibilidades para chamar muitas outras pessoas para ser seu discípulo, mas Jesus chamou Mateus, porque Deus tinha um propósito para a vida de Mateus. Deus conhecia o interior daquele homem. E quando Jesus chama, e depois aí fala ali, Jesus, mais tarde, Jesus com seus discípulos, na casa de Mateus, tinham mais cobradores de impostos e pecadores. Os fariseus, eles ficavam indignados, porque os fariseus, eles seguiam assim a risca, né, a lei. Né? Então eles ficavam ali indignados, como que Jesus faz isso? Como que ele está sentado com esse povo? Como ele está sentado com os pecadores? E Jesus olha para eles quando é indignado, indagado por eles, Jesus olha e fala assim, eu não vim para aquele que se acha bom, eu não vim para aquele que está pronto, eu não vim para aquele que está perfeito, eu não vim para aquele que está são, eu vim para os que estão doentes, são para esses que eu vim. Eu, Jesus, vim para os que estão doentes. Então, os fariseus, eles ficam olhando ali para Jesus e Jesus fala assim, olha, eu não estou afim dos sacrifícios de vocês, somente dos sacrifícios de vocês. Vocês fazem sacrifícios, mas vocês não têm misericórdia. Então, do que adianta? O meu trabalho aqui na terra é chamar o pecador. O meu trabalho aqui na terra é chamar aquele que está doente. O meu trabalho aqui é chamar aquele que está esquecido, aquele que está isolado. O meu trabalho é chamar aquele que está necessitado, é chamar aquele que está aflito, é chamar o pobre. O meu trabalho é esse. Eu não vim, vocês estão totalmente fora da caixinha quando vocês acham que eu vim para os que estão doentes. Não, eu vim para os que necessitam. Então, quando a gente para e observa essa palavra de Jesus, eu estava meditando, eu falo, Senhor, e é verdade, como nós temos uma visão, né, quando a gente aqui começa a falar acerca da presença do Senhor, acerca da presença do Espírito Santo, como nós falamos, mas eu não sou digno, imagina que eu vou poder um dia viver essa intimidade, imagina que um dia eu vou poder ter essas revelações, mas o próprio Jesus nos falou, olha, eu vim para aquele que está doente, eu não vim para aquele que está achando que é bom. Então, a palavra ainda fala assim, olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, eu quero que você reflita nessa passagem. Então, mas é verdade, Geise. É porque nós, infelizmente, aprendemos assim, né? Infelizmente, a gente vem num contexto, né, no contexto religioso, onde é nos ensinado dessa maneira. Mas quando você começa a examinar o que o Senhor te fala na palavra, a gente vê que não é dessa maneira. O Senhor, ele fala, vem, eu estou te chamando. Aí muitos falam assim, vem para Jesus. Você já teve esse momento que você vai falar de Jesus para alguém, ou alguém que comenta com você e fala, vem para Jesus. Mas eu não estou pronto. Eu não estou pronto para estar com Jesus. Então a pessoa fica esperando a perfeição para estar com Jesus. Mas quando você
ensina, quando você discipula alguém ou quando você evangeliza alguém e você entende essa passagem do que Jesus disse, você vai ensinar essa palavra. Você vai ministrar essa palavra para a pessoa e você vai falar, olha, lá em Mateus 9 está escrito assim, Jesus disse, e Jesus falou assim, eu não vim para os que estão sãos. Eu não vim para os bons, eu não vim para aquele que está achando que está perfeito. Eu vim para os doentes. Eu vim para os que realmente necessitam. Eu vim para os pecadores. E quantos deixam de ter essa experiência com o Senhor? Deixam de conhecer o Senhor por quê? Porque esperam estar perfeitos. Ah, eu preciso estar perfeito. Eu preciso ser perfeito para ter Jesus. E a gente vê que isso acaba sendo um grande engano, né? Acaba sendo um grande engano do inimigo na nossa vida. Por quê? Porque a gente acaba tendo uma vida realmente rasa com o Senhor, porque a gente acha, é só ter esse nível, porque pro outro eu não posso, porque eu não estou perfeito. Não sou perfeito, eu não estou curado ainda. E a gente sempre vai ficando no raso, a gente fica no raso, né, da nossa intimidade, da nossa comunhão, do nosso avançar com o Senhor. A gente fica no raso da ousadia da oração que nós falamos esses dias, né? Da gente ser ousado em orar. A gente fica no raso em entender que Deus ele pode ser o meu amigo, porque a gente acha que ele não pode ser meu amigo, ele só tem que ser o meu Senhor. Ele é o Senhor que eu oro e ainda oro com muito medo, ainda olha, se assim, caso você puder me ouvir, se assim o Senhor achar, sabe? E a gente fica nessa oração. E é por isso que a gente não consegue entrar com ousadia no Santo dos Santos. Por quê? De fato, isso está impregnado ainda na nossa mente, isso ainda está impregnado na nossa maneira de viver com o Senhor. Então a gente não consegue entender o que é entrar com ousadia, ou a gente não consegue entender o que é falar, não, eu agora não sou chamado servo, eu sou chamado amigo. Né? Então quando a gente começa a compreender essas palavras de Jesus, a gente fala, meu, olha aqui, como diz a bom dia, Pai Senhor, como desatou isso na minha vida. Por quê? A gente peca porque a gente não tem conhecimento e nós não alcançamos tantas coisas no Senhor porque nós não conseguimos compreender o que a palavra de Deus fala. Então, quando a gente busca a simplicidade do Espírito Santo, ele vem e ele começa a nos mostrar. Então, talvez você aí agora tenha sim essa dificuldade. Ah, não, ele é só o Senhor, ele é só o Senhor, eu sou só o servo. Não, a palavra fala que o Senhor agora nos chama de filhos e ele nos chama de amigo. E aqui Jesus falou, olha, eu vim para os que estão doentes. Então Jesus ele veio para todos nós. Eu vim para o que é pecador. Então quando você também tiver alguém para você falar do Senhor, você fala isso, assim, olha, Jesus disse que ele veio para os que estão doentes, porque ele fala, vem como estás, vem como estás, eu não vou te lançar fora, eu não te jogo fora. Então, quando nós estamos no Senhor, ali começa em nós o processo de cura, processo de transformação, o processo do Senhor ir retirando, né, as nossas situações, e aí nós vamos crescendo, crescendo, crescendo. Então, eu quero que você hoje compreenda essa palavra, que Jesus, ele chamou e ele foi chamando os discípulos. Quando a gente para e vê, ele foi chamando os discípulos não estavam prontos, eles não estavam perfeitos. Mas, quando o Senhor chamou, eles disseram sim ao chamado, sim, eu vou te seguir, sim, serei seu discípulo. E a partir dali, eles começaram um processo com Jesus Cristo, um processo de restauração, um processo de transformação, um processo de renovação da mente. Então, assim somos nós também hoje com o Senhor. Nós somos discípulos do Senhor. E quantas coisas nós ainda, e o Senhor está trabalhando, e a gente trabalhando, e a gente está buscando. Esses dias, todos vocês que estão investindo o tempo, né, em buscar a palavra, falar, não, eu vou buscar, eu preciso aprender. Né? Cada um está crescendo na sua medida, estão anotando, eu recebo as mensagens, o pessoal falando, pastora, fiz meu caderno de devocional, estou anotando, olha, eu não tinha conhecimento disso, minha mente abriu sobre isso, então isso é maravilhoso. Então que o Espírito Santo, e que você se abra para o Espírito Santo abrir o seu entendimento, para você ver o como Jesus ele age em nós. Então você sim pode sim viver sobrenatural, você pode sim mergulhar no Senhor.
Então, hoje você já sabe que Mateus 9, ali fala que Jesus falou, eu não vim para o que está são, mas eu vim para o que está doente. Jesus, ele veio para nós. E você já teve aquele momento que às vezes a gente não tá legal, né? Às vezes a gente tem dias que a gente não tá legal, a gente tá triste, às vezes a gente tá pensando tanta coisa na cabeça. Tem dias que são um pouco cinza pra gente, tem dias que são complicados. E aí você escuta lá no seu coração o Espírito Santo falando, vai lá falar com o Pai, vai orar, vai falar com o Senhor. E a gente fala, ai, não vou nem falar com Deus, porque olha, eu tô tão mal. Não vou nem falar com Deus que eu tô tão chateado. E aí a gente não se achega à presença do Pai. Por quê? Porque a gente se esquece disso, que ele fala, eu vim para os que estão doentes. Então, quando você vê que você coloca esse bloqueio para estar, quando você coloca esse bloqueio para estar na presença do Pai, porque você ficou chateado, às vezes a gente fala o que não deveria, o nosso coração ali por um momento, sabe, ficou endurecido por alguma situação, e aí a gente vai para o Pai, aí sabe o que acontece? O inimigo vem e fala assim, ah, você vai falar com o Pai? Olha como está o seu coração. Você de novo falhou. Você de novo fez o que não deveria. Você de novo acusou. E a gente olha assim, a gente fala, ai, não vou falar com Deus hoje não, porque eu não mereço estar na presença dele. Mas aí quando você se lembra da palavra aqui que está falando, eu vim para os que estão doentes. E você olha e fala, Pai, realmente, eu fiz. Senhor, eu cometi, eu não deveria ter feito. Senhor, me cura. Me cura. Eu quero ser curado. Eu preciso. Então, quando nós nos achegamos a Ele mesmo nessa situação e a gente entende que Ele é a cura, então Ele vem com seu bálsamo, nos cura, Ele nos corrige, Ele nos exorta, mas Ele fala, vem aqui, eu te curo. Então, quando a gente pega essas dicas, né, que o inimigo coloca sobre nós, que ele vem hashtag você não é digno de falar, hashtag você não é digno de se achegar a ele, e você olha e fala, realmente eu falhei, eu pequei, mas a palavra de Deus me fala que eu tenho acesso livre porque ele é meu amigo, e que se ele veio para ser o meu amigo, e que se ele me fala que eu sou curado através dele, que ele veio para os que estão doentes, então eu posso sim me achegar, então eu vou falar, Pai, eu estou aqui. Aleluia. Amém. Glória a Deus, Rei. Glória a Deus. A paz, Senhor, Vitória, Ariana. Deus abençoe vocês. Amém, gente. Glória a Deus. Então, a gente vê, você vê como isso acaba sendo uma grande pegadinha na nossa vida. Então, a gente acaba tendo sim esses bloqueios porque nós nos esquecemos. Então agora você vai ter na sua mente, Jesus, ele veio para os que estão doentes. Jesus veio para os pecadores. Então quando você criar dentro de você esse bloqueio de se aproximar, de falar com o Senhor mesmo depois que você falhou, você vai diante do Senhor e você fala, Pai, eu estou aqui. O que eu não queria fazer, acabei fazendo. Senhor, eu preciso ser transformado nisso. Preciso ser curado. Senhor, me cura, me dá direção, me mostra, me instrui. E aí, Ele, que é a cura, Jesus, que é a vida, Ele vem e Ele começa a transformar o seu interior, começa a transformar as suas ações. À medida que você vai se abrindo, mais você vai se recebendo dele. Se recebendo dele. Então, eu quero falar para você, não deixe o inimigo estabelecer essa coluna, essa fronteira entre você e Deus. E você, quando for falar de Jesus para alguém, e alguém falar, ai não, mas eu não estou pronto, não estou pronto. Aí você vai falar, olha, Jesus ele veio para os pecadores. Jesus veio para os que estão doentes. Ele fala, vem a mim, vem do jeito que você está. E ali, quando nós vamos ao Senhor da maneira como nós estamos, ok? Ele não fala, limpe-se, purifique-se e faça todo o seu sacrifício primeiro para depois você se apresentar. Ele fala, vem a mim como estás, porque de maneira nenhuma lançarei fora. Então, vem a mim, porque quando você vem a mim da maneira como estás, você reconhecendo que eu sou a cura, reconhecendo que eu sou a vida, eu te curo, eu te saro. As minhas mãos curam todo o seu interior. Então, essa é a nossa meditação de hoje, o nosso devocional do dia de hoje. Falar, meditar sobre Jesus. Precisamos falar de Jesus. Precisamos saber quais são as palavras que Jesus disse, né? Às vezes, as pessoas, né? Eu falo
Eu falo porque é verdade. Certa época Jesus ele falou comigo, o Senhor falou comigo, eu falei, Senhor, é verdade. Às vezes nós sabemos tantas frases de homens aí poderosos na terra, homens que fizeram histórias, né, cientistas, evangelistas, tantas frases nós temos de psicólogos que as pessoas repetem e postam, né, nos seus Instagram, Facebook, no seu canal YouTube. Falam-se tanto de homens, de palavras de homens, mas quais são as palavras que Jesus disse? Né? Teve uma época que o Senhor ele me atentou e falou assim, quais foram as palavras que Jesus disse? Então isso tem que estar impregnado. Então eu quero encorajar você nessa manhã. Pegue sua Bíblia, vai lá nos evangelhos e começa a grifar, sabe? Vai e começa a fazer isso, gente. Pega, lê ali um capítulo, Jesus disse, vai lá e risca. Jesus disse e risca. Começa a grifar na sua Bíblia quais foram as palavras que Jesus disse. Porque, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando a gente começa a ver as palavras que Jesus disse, a gente vê como às vezes a gente realmente anda num caminho totalmente contraditório, ou como a gente segue conceitos e preconceitos que na verdade não estão na palavra, dizem que está na palavra, mas a gente olha em nada. Então, assim, quando você começa a ver e começa a grifar Jesus disse, você mesmo começa a fazer uma autoavaliação. Você mesmo começa a se avaliar, que você fala, Jesus disse isso, é que nem ó, a gente falando, Jesus disse, eu vim para os que estão doentes. Eu vim para os que estão doentes e pecadores. E ali o Espírito Santo ele começa a ministrar a tua vida. Então eu quero deixar aqui uma tarefa para você. Eu encorajo você nesse dia, a partir de hoje. Quando você pegar a sua Bíblia, você vai lá, pega os evangelhos, começa a procurar onde está escrito. Jesus disse, algumas Bíblias têm em vermelho as frases de Jesus, o que saiu da boca de Jesus. Né? Algumas Bíblias têm, mas hoje a maioria não tem. Mas quando você vê ali Jesus disse, vai lá e grifa, Jesus disse. E então deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração para meditar nas palavras de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Deixa eu ver aqui. A Rê, amém, Rê. Eu fico muito feliz que está sendo bênção esses devocionais na sua vida, né? Como o Senhor vai ampliando, né? O Senhor vai ampliando nossa visão, como a gente todos os dias vai aprendendo um pouco mais, né? Então isso é maravilhoso a gente começar a viver isso. Eu fico muito feliz pelo testemunho, pela sua alegria, né? Graças a Deus, Vitória, seja bem-vinda. Então vamos orar agora. Eu quero orar com você nesse momento. Quero orar com você nesse momento, em nome de Jesus, e que o seu dia seja um dia abençoado na presença de Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui. Nós te agradecemos, Senhor, por esse dia. Te agradecemos, meu Pai, pelo seu amor, pela sua misericórdia, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu peço a Ti, Senhor, que cada um agora seja revestido do Teu poder, do Teu amor, da Tua fidelidade, da Tua misericórdia. Pai, nós aprendemos aqui agora, e Jesus falando que Ele veio para os que estão doentes, Jesus falando que Ele veio para os pecadores. Como e quantas vezes nos esquecemos disso? Por isso, Senhor, hoje nós queremos declarar, nós declaramos com os nossos lábios que o Senhor é a nossa cura, nos cura nesse dia. Pai, quantas vezes nós agimos como não devemos agir, quantas vezes, Deus, nós somos pegos em situações. Senhor, nós pedimos agora, cura, Senhor, nossa vida, cura o nosso coração, os nossos sentimentos, cura, Senhor, os nossos lábios. Nós somos dependentes de Ti, Pai. Em nome de Jesus, para aquele que me escuta agora, que quantas vezes foi colocado um bloqueio entre ele e Deus, porque não acha que nunca está pronto, nunca está perfeito o suficiente para falar com o Senhor, para te chamar de Pai e para te chamar de amigo, porque a tua palavra nos fala, eu não vos chamo de servo, mas eu vos chamo de amigo. Então hoje nós queremos tomar posse dessa palavra, nós queremos sim, Deus, nos achegar a Ti com alegria, nos achegar a Ti com intimidade, nos achegarmos a Ti, Senhor, com ousadia, porque a Tua palavra nos ensina isso, que devemos entrar, buscar o Senhor, devemos buscar o Senhor intensamente com ousadia, porque para todo aquele que Te busca, o encontrará. Então, Senhor, nessa manhã, eu quero profetizar agora sobre a vida de cada pessoa que está aqui nesse momento.
participando desse devocional, para todos que estarão assistindo esse devocional ainda à tarde, depois, Senhor, que agora sejam visitados pela presença do Senhor, que essa palavra de Mateus 9 venha estar impregnada no coração e que eles também sejam agentes de transformação, que eles sejam agentes, Pai querido, sejam pessoas que vão falar de Jesus, que vão falar sobre o Evangelho da cruz, pessoas que vão mostrar para o mundo que Jesus veio para os pecadores, que Jesus veio para aqueles que estão doentes e que eles possam sim fazer discípulos para que pessoas sejam restauradas, resgatadas das mãos de Satanás em nome de Jesus, Pai. Que essa paixão, que esse amor, que essa vontade de falar as palavras de Jesus e de meditar nas palavras de Jesus a partir de agora comece a queimar em nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém, gente. Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso. Graças a Deus por esse dia. Então, fique aí com essa meditação de hoje. Hoje à noite, gente, às 19h30, nós temos a aula. É aqui no Instagram, tá bom? A aula aqui no Instagram hoje. À noite é com o pastor Odair, a aula de hoje à noite. Ontem eu dei aula lá no YouTube. Foi uma bênção nossa aula ontem, né? Toda segunda e quarta-feira, 19h30, aula no YouTube. Estamos aí estudando sobre a Bíblia, estamos falando sobre os dons espirituais, para quem quer saber um pouco mais, toda segunda e quarta-feira. Então eu sempre anuncio aqui no Instagram as aulas, os horários e em qual rede social nós estaremos. Hoje, às 19h30, nós temos o pastor Odair aqui para trazer uma palavra abençoada para nós, uma palavra profética para a tua vida, hein? Então se prepara para a noite às 19h30. E todos os dias, 8 horas da manhã, estou aqui no nosso devocional, nosso cafezinho da manhã aqui que está sendo maravilhoso. A gente está fazendo nosso cantinho, né? Aqui, graças a Deus, tá bom? Então, ó, Vitória, a paz, Deus te abençoe. Vitória, tem um dia maravilhoso. Ariana, Deus te abençoe, Ariana, beijo. Regiane, beijo. O pessoal da IP Baronesa, um prazer tê-los aqui com a gente hoje. Paulão, a paz. Paulão deve estar lá no trabalho, né? Não sei onde o Paulão deve estar lá no trabalho, sempre meditando na palavra. Geise, beijo. Esther, a paz. Lulu, a paz, Lulu, beijo. Amém. Regiane, Geise, todos que estão aqui. Se não me apareceu, não falei porque não apareceu aqui, tá bom? Então, ó, um beijo e tem até hoje à noite, às 19h30. Hoje nós temos uma palavra profética para a tua vida em nome de Jesus Cristo, amém? Então, beijo, gente, até mais. Tchau, tchau.